Olá pessoal, olá pessoal do primeiro ano, essa aula é de História, tá bom? Vamos trabalhar o capítulo 3, o Oriente Próximo, Sociedades, Reinos e Impérios. Esse capítulo, basicamente, vamos dizer assim, é o abre as portas para nós entendermos o que foi as civilizações complexas da Idade Antiga, né? Mas dando ênfase, lógico, às primeiras civilizações antigas. Essas primeiras civilizações antigas que surgiram nessa região, chamada região do Crescente Fértil. Região do Crescente Fértil, pessoal, é aqui, ó. Hoje, a maior parte desse território hoje é a região que hoje conhecemos como Oriente Médio, tá bom? Mas que o chamado Crescente Fértil, que é um conceito dado pelo arqueólogo norte-americano James Rady, o Crescente Fértil se estendeu do norte da África, né, a parte do chamado hoje Oriente Médio até a região oeste do continente asiático. Tá bom, pessoal? E surgiu quais civilizações nessa região? Né? Predominou-se quais civilizações? Né? Egito Antigo, Mesopotâmia, em grande destaque, Egito Antigo, Mesopotâmia, que por sinal vai ser o que vai ser discutido nessa primeira parte dessa aula. O Egito Antigo é a Mesopotâmia. Formação da sociedade hebraica, os hebreus, né? Os hebreus e a formação de suas sociedades também foi nesse crescente fértil. Aqui estou passando, né, todo o capítulo para vocês darem uma olhada antes de começar o processo de apresentação. O Império Persa também constituiu-se na região do Crescente Fértil, aqui o Crescente Fértil, né? E o Império Persa, onde se estendeu uma boa parte do território asiático, alcançando até mesmo, ao grosso modo, próximo ao continente europeu. Quer dizer, hoje a gente está classificando isso, chamando os continentes de Europa, Ásia, América, mas vale lembrar que nesse momento, nesse contexto aqui, na Idade Antiga, não tinha esses termos, não tinha essa designação, tá bom? Os hebreus, como eu acabei de falar, né, o grande marco dos hebreus é a questão da religião, formação da religião monoteísta, né, da crença em um único Deus, um grande marco, né, e também a formação de sua organização política. Os fenícios, oriundos da formação no Crescente Fértil, na região onde se estendeu no norte da África e no sul da Europa. O grande destaque dos fenícios foi as grandes navegações, as grandes navegações, não, perdão, as navegações e o intenso mercado, desenvolvimento da matemática, da contabilidade, por aí vai. Então é basicamente isso, são 6 itens aqui, esse capítulo, né? A gente vai trabalhar os 3 primeiros itens e a segunda parte trabalharemos os 3 últimos itens, né? E por final a gente faz a atividadezinha. Então vamos lá, vamos entender o que é que esse capítulo quer trabalhar. Tá bom? Vou botar aqui no início. Primeiro ponto aqui é entender o conceito de. O conceito de crescente fértil já estamos cientes, né? O que é esse conceito? Por que se designa conceito de crescente fértil? Ou por que se designa crescente fértil? Porque esse território, pessoal, que se estende do norte da África até o Golfo Pérsico, lá até a Ásia, até que, que faz a cobertura de todo o Oriente Médio, quase todo o Oriente Médio, ele foi berço da formação de sociedades em que essas sociedades se estabeleceram muito por conta de que a maior parte desses territórios tinham solos férteis, e não somente a questão dos solos férteis, mas que tinham rios, e esses rios, vale lembrar que a água é importante para a vida humana, e se nós analisarmos friamente, toda a formação de grandes civilizações e grandes sociedades complexas estão tem suporte, tem base para o seu desenvolvimento das atividades econômicas e principalmente da atividade agrícola, com base tendo
suas instalações próximas dos rios, né? Onde essas civilizações se instalam próximas dos rios. Beleza? Olá, ó. Oriente Próximo foi um dos berços da chamada Revolução Agrícola e, como consequência, cenário de importantes sociedades que se formaram a partir de 3000 a.C. Nós estamos falando de Idade Antiga, viu, galera? Por volta de 7000 a.C., já existiam na região comunidades sedentárias, com subsistência baseada na atividade agrícola, em especial na produção de cereais. Vamos se situar aqui de que o resultado da formação dessas sociedades aqui é graças à chamada Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola se dá lá no período neolítico, né? Da qual o homem, ele, a partir de um processo de relação dialética e dialética com a natureza, em que resultado de uma aprendizagem aperfeiçoa técnicas da agricultura, né? De consegue perceber como é o plantio, como é que é possível gerar frutos, né? Como é que é possível entender a vegetação e iniciar o processo de plantio. Esse é um grande marco, né? E isso fez com que o homem ele saísse da sua lógica sedentária, perdão, não da lógica sedentária, da lógica nômade ou seminômade, da qual saía em busca de locais coletando, caçando para sobreviver, e agora com o domínio da agricultura, com o domínio de técnicas, graças ao trabalho, lá dialogando com trabalho com o conceito lá de sociologia, né? A questão do trabalho como o trabalho humano, ontológico, daquele que tem que transforma a natureza e transforma o próprio homem. Esse é o grande marco das sociedades hidráulicas, né? Após consolidação da Revolução Agrícola, fomentando a atividade agrícola, compreendendo e fomentando essa atividade agrícola, tornando-se ela mais complexa, mais abrangente, pois essas sociedades estão crescendo, essas sociedades elas são mais complexas, não são mais sociedades simples, onde vai se formar estados, cidades complexas, e isso vai fomentar atividades econômicas e diversificação de atividades econômicas, formação de estado, instituições, formação de camadas sociais, tá certo? Dentre as sociedades que se estabeleceram na religião, destacaram-se a do Egito, banhado pelo rio Nilo, e da Mesopotâmia, banhado pelos rios Tigres e Eufrates. Essas sociedades hidráulicas, que dependiam do sistema de irrigação, surgiram quase ao mesmo tempo nas duas regiões. Nelas, as atividades econômicas se diversificaram com o progressivo uso de metais e especialização de produto artesanal. O resultado dessas sociedades, e isso é fruto, obviamente com foco na atividade agrícola, amadureceu essas sociedades, esses indivíduos, ao ponto deles promoverem tecnologias como, por exemplo, construção de diques e barragens para conter as enchentes dos rios. Esse é o grande marco dessas sociedades hidráulicas. Por isso que são chamadas de sociedades hidráulicas. Os homens são homens com a capacidade de não dominar a natureza, mas de entender a natureza, contornar em momentos difíceis ao seu benefício, e isso fez com que dessem saltos significativos do ponto de vista das atividades econômicas, do ponto de vista das atividades produtivas, né? Especificamente centralizado na agricultura, mas que se estendeu a partir do seu processo organizacional em outras atividades. A sociedade também, essa sociedade também se hierarquizou-se, formando-se castas, né? Uma camada de burocratas e de sacerdotes que se opôs à maioria da população.
que eram os camponeses. Ela era responsável pela direção das obras hidráulicas, pelo governo e pelas relações com os deuses, das quais dependiam, de acordo com as crenças da época, a sobrevivência de todos. Tem uma coisa, um elemento, né, forte nessas sociedades hidráulicas, é que agora aqui vai falar sobre o conceito de despotismo oriental, que é basicamente um debate entre historiadores sobre que essas sociedades do Crescente Fértil constituíram estados. Esses estados tinham um caráter autoritário, controlador sobre todas as instâncias organizacionais da sociedade, em que esse estado ele era proprietário de todos os bens e que os camponeses trabalhavam para eles. E quem estava nesse estado era uma casta de burocratas e sacerdotes e os sacerdotes sob liderança máxima, né? Que no primeiro momento dessas primeiras civilizações complexas, os primeiros chefes de estado, vale lembrar que a formação desses estados ou proto-estados é de caráter regional ou local no primeiro momento, depois que vai se estender em reinos e impérios, tá bom? Mas inicia-se nesse primeiro momento na chamada sociedade hidráulica. Vamos lá, sobre o Egito, pessoal. O Egito, ele é você vê que o historiador grego lá em plena Grécia Antiga, Heródoto já afirmava que o Egito era uma dádiva do Nilo. O quanto é importante o rio Nilo para a formação da civilização egípcia, né? Para o Império Egípcio, os reinos, para tudo que o Egito se constituiu. Foi graças à sua relação com o rio e o desenvolvimento da sua atividade agrícola e todas as habilidades, como eu ressaltei aqui, das chamadas sociedades hidráulicas. O controle dos rios exigiu a construção de diques e barragens, bem como de canais de irrigação bem planejados, o que justifica o conceito de sociedades hidráulicas. Esse também foi a marca do Egito Antigo, né? E o Egito Antigo está desde 300 a.C. A grande marca dessa unificação foi a partir do primeiro faraó Menes, tá certo? Cronologicamente é dividido entre o Antigo Império, Médio Império e Novo Império, né? Uma ordem cronológica para entender cada período dessa. Porque assim, quando a gente fala o Egito Antigo, nós estamos falando de vários períodos, de vários momentos, né? Da formação dessa sociedade, em vários, vamos dizer assim, são várias sociedades, né, nesse antigo, várias sociedades, não, perdão, são vários momentos históricos na formação da sociedade do Egito Antigo, tá bom? Isso muito por conta das mudanças e questões do poder. Olha lá, por exemplo, o Antigo Império, entre 3.150 a.C. a 2.400 a.C. Tempo em que se consolidou a fusão entre os reinos do norte e do sul. Esse foi o marco da chamada do poder centralizado, né? Na cidade de Mêfis, aqui o Egito Antigo, né? O grande marco do Egito Antigo. Tem um dado curioso, importante, pessoal, é que hoje, se nós olharmos essa região, o seu espaço geográfico, suas condições geográficas, hoje é basicamente o semiárido, né? Uma boa parte do seu território. Mas nesse contexto aqui que eu estou me referindo, ao Antigo Egito, não era dessa maneira essa região, não era semiárido. Pelo contrário, tinha uma vegetação até bem rica e interessante, onde solos férteis. Isso fez com que prosperasse essa civilização, né? Porque, obviamente, as condições geográficas mudam no decorrer do tempo. Não só nós homens, não só os seres humanos mudam no decorrer do tempo, mas as condições geográficas também. O meio império, de 2400 a.C. até 1580 a.C. Nessa época, a unidade entre o norte e o sul foi forçada com o deslocamento do centro do poder em Tebas. E a região de Tebas é o grande marco das mudanças da estrutura do Império Romano, quando o Império Egípcio ele vai de fato ter um grande salto do ponto de vista da sua prática enquanto império. O que é a prática enquanto império?
né? Aí eu quero dizer, vamos dizer assim, isso é uma extensão, vamos dizer assim, uma evolução das sociedades hidráulicas. Agora as cidades não são, elas não, o Estado agora não estão exercendo somente o seu poder em âmbito local. O Estado agora ele está criando raízes em outras regiões, em outros locais, né? É por isso que se chama império. É quando tem um poder central, por exemplo, no caso aqui, uma cidade central, no caso do meio do império, no Médio Império, Tebas, em que controlava outras regiões. Tem um filme muito interessante chamado 10.000 antes de Cristo, ou é 10.000 antes de Cristo, ou é 10.000 é 1.000 antes de Cristo, eu não lembro exatamente. Mas acho que vocês já ouviram falar, que fala muito sobre isso, dá para ter um entendimento do que foi o Império, o que é o entendimento do Império na civilização egípcia, né? Onde ele controlava outros povos ali próximos e até outras cidades. O novo Império, Império de prosperidade marcado pela expulsão dos Issos e pela unificação do Egito pelo faraó Tebas, por isso também chamado Segundo Império Tebano, Hesses II, né? É a grande é a exceção desse processo. Vamos lá. Um grande outro marco da civilização egípcia e o que hoje os historiadores, os arqueólogos, os especialistas nesse conteúdo conseguem se debruçar e entender com maior profundidade o que foi o Egito Antigo, foi muito por conta do fruto da escrita egípcia, que no primeiro momento é hieroglífica, e que tinha como uso caracteres com base no entendimento religioso, os monumentos e templos, tá certo? E deram origem a uma que posteriormente vai dar origem a outros escritos, outras. Vale lembrar, pessoal, que aqui a gente não está falando ainda de uma escrita da qual hoje nós entendemos. Vamos dizer assim, é algo tipo as letras japonesas, as letras chinesas, né? Eram, vamos dizer assim, tratados como um código. Isso foi um grande marco, né? Isso ajudou muito. Não somente esse marco do Egito, mas também o seu poderio econômico, o seu fortalecimento enquanto império, proporcionou grandes bens materiais, vale lembrar, à custa da força de escravos, porque era o império, escravizava os povos de diversos locais e aqueles que eles derrotavam, e também de camponeses, né? Camponeses e trabalhadores urbanos, ou trabalhadores que estavam submetidos à casta dominada pelo Estado, que também construiu-se grandes monumentos, né? Que são patrimônios culturais mundiais hoje. É isso. Esse é o grande marco do Egito Antigo. Outro elemento do Egito Antigo é a relação de que os seus líderes têm uma relação com os deuses. Além da mitologia, da presença dos deuses, o entendimento sobre vida e morte, ressurreição, pós-morte, o entendimento sobre valores e por aí vai, que era muito forte através das mitologias, que é uma forma de conhecimento, forma de conhecimento humano do período do período da Idade Antiga, que eu já trabalhei isso em filosofia, também se estendeu na organização das dinastias e dos faraós que se constituíam como deuses, né? Isso é uma marca do Egito Antigo. E a Mesopotâmia agora, né? Aqui depois vocês dão uma lidazinha, a gente vai vendo com calma no decorrer das aulas e até mesmo quando eu voltar. Mesopotâmia. O que foi a Mesopotâmia? O grande marco da Mesopotâmia, e a Mesopotâmia, a palavra significa entre rios, outra sociedade hidráulica importantíssima. É uma região, aqui é a região da Mesopotâmia, onde é que fica? No Golfo Pérsico, né? Muito rica. Nessa época, um território muito rico. O seu solo muito fértil. Na região da Mesopotâmia, é diferente a formação com o Egito. Existiram várias sociedades que dependiam dos recursos hídricos lá existentes. Se no Egito era a dávida do Nilo, para os povos mesopotâmios a dádiva é o Tigres e o Eufrates, tá bom? Enquanto a dádiva para a civilização egípcia é o rio Nilo, para os mesopotâmios é o rio Tigres e o Eufrates. O fator religioso é muito forte também. Muitos dos monumentos dos zigurates
os templos, né, que faziam. Aqui vai falar sobre as evidências arqueológicas e como hoje se estuda e entende a Mesopotâmia. Aqui vai falar sobre as primeiras cidades complexas, de grande infraestrutura, que os historiadores que pesquisam e arqueólogos pesquisam para entender um pouco da Mesopotâmia. Lagash, Uma, Urna, a religiosidade muito forte, templos compostos por várias plataformas retangulares, ovais ou quadradas, com andar que possui uma área de menor. Isso era semelhante a uma pirâmide. Aqui a estrutura, né, na cidade de Ur. Tinha como objetivo alcançar o céu, né, a chamada Torre de Babel. E quem já leu a Bíblia sabe o que está se referindo o Império Babilônico, está referindo à Mesopotâmia. Mas vamos conhecendo aqui por partes a formação desse império. Vale lembrar, esse império não, dessa civilização. A civilização mesopotâmica, a gente tem que tratar ela de forma heterogênea, porque existiu vários povos sob o controle. Não foi como o Império Persa, não foi como o Império Egípcio, que se consolidou o poder central, que dominou uma gama territorial gigantesca sobre o domínio de um governo central. Aqui não, com os mesopotâmios não foi dessa maneira. Foi um pouco diferente, porque teve quedas e quedas de impérios e governanças por parte de diversos povos. Entre 2000 a.C. e 1700 a.C. formou-se o primeiro estado centralizador da Mesopotâmia, organizado pelos Amoritas, os antigos babilônios. Né? Esse é o primeiro império babilônico. O grande marco do Império Babilônico posteriormente vai ser o Código de Hammurabi, quando Hammurabi ele assume o poder, o chamado Império Babilônico. Mas esse Império Babilônico vai sofrer invasões de um povo chamado os Assírios, de origem semita, e que vai tomar o poder e vai se constituir um novo tipo de governo, uma nova tipo de organização diferente do que Hammurabi foi, por aí vai. Os assírios, quando chegam ao poder, de origem semita, eles têm o grande traço deles na civilização mesopotâmia é o nível organizacional militar. Eu acho que ele que foi esse reinado, os reinados por os assírios, teve um grande, vamos dizer assim, podemos destacar que formou-se de fato um império, e é por isso chamado Império Assírio. Então, nível organizacional militar muito grande, expansão do comércio, dominação de outros povos nessa região do Crescente Fértil, tá bom? E outro marco mesmo é a questão da biblioteca. Formação de bibliotecas, perpetuação de textos escritos da vida social, política e religiosa do Império Assírio. E, por fim, um marco da Mesopotâmia, a Babilônia dos caldeus. Né? Os assírios tiveram que se defrontar com os avanços dos caldeus, povos originários da Península Arábica, que se fixou na margem oriental do rio Eufrates. Os caldeus conquistaram a Babilônia 10 anos depois. Assur, em 612 a.C., em Níger. O Império Caldeu começou a se formar e foi chamado também de Segundo Império Babilônico ou Império Neobabilônico. Você vê que permaneceu a perspectiva e a lógica do que foi instituído o Império Babilônico, que tentou resgatar o que foi o Império Babilônico, que foi derrubado pelos assírios. Né? Então, quando derrubou assírios, e a partir dos caldeus, a ideia era resgatar novamente o que foi o Império Babilônico. O grande marco, Nabucodonosor II, reinou sobre todo esse século. O Império Neobabilônico foi o que mais se estendeu, mas também foi o que logo se desfez. Eu acho que o grande comandante foi o Ciro II, né? Que mudaria a região e por aí vai. Esse foi, pessoal, a grande marca do Império, ou da formação da sociedade mesopotâmica. E é por isso, é só isso, pessoal. Até mais. E aí